Eu fiz esse valor de R$ 3.000. Esse mês vai dar um faturamento total de R$ 2.489,08. Eu acredito que foi numa faixa de 3.200 por aí. Eu faturei 2.180. Eu consegui faturar R$ 2.221. Sabe o que todas essas mulheres têm em comum? Todas elas me escutaram à risca e acreditaram 100% no meu método. É isso que faz elas serem hoje o que nós chamamos de Amelinhas. Mulheres que a cada mês que passa, independente de qualquer dificuldade, vê o seu faturamento crescer, pois elas sabem modelar, cortar e costurar do zero. E agora chegou a sua vez de ser uma mulher assim também. E eu estou falando com você mesmo, porque eu tenho certeza que ter resultado como esses, com o meu método, só depende de uma coisa: você, independente de quem você seja. E você entregar uma roupa para a pessoa e a pessoa falar: meu Deus, olha o acabamento, olha isso, olha o detalhe. Isso não tem preço. Eu tô assim muito, muito, muito feliz mesmo. Não tem palavras para expressar. Olá, sou a Amélia, criadora do método Amélia Costura. Seja bem-vinda à aula 3 da Semana da Modelagem e Costura Infantil. Nessa semana, você está aprendendo como faturar mais de R$2.000 que vão te permitir alcançar a tão sonhada independência financeira, que vai te permitir ter uma renda extra ou renda única para te ajudar nas despesas de casa, que vão te permitir que você possa comprar algo para você ou para seus filhos com o seu dinheiro e sem precisar pedir ao marido. Talvez você já esteja aposentada e precisa de uma renda extra, ou esteja desempregada e precisa ter uma renda. Enfim, seja qual for o objetivo para faturar com costura infantil, isso é possível independente do nível de aprendizado que você está. Na aula 1 e na aula 2, você já aprendeu alguns passos importantes para o faturamento, e ao aprender esses passos, você fez na prática, junto comigo, as medidas, os moldes, o corte, e viu que é capaz sim de construir o seu caminho para o faturamento de mais de R$2.000. Se você não viu nenhuma dessas aulas aqui nessa página você vai encontrar as 2 aulas para assistir. Assista elas antes de assistir a aula de hoje e você vai entender essa aula de hoje. Essas aulas ficam disponíveis até o dia 9 de outubro. Depois disso, elas saem do ar. Na aula de hoje, vamos ver mais 2 passos para chegar ao tão sonhado faturamento. Mais uma vez, eu quero agradecer aos milhares de comentários lá na comunidade do Facebook. Eu estou respondendo a todas. Eles me motivam a continuar minha missão de fazer mulheres comuns faturar mais de R$2.000. Esses comentários fazem surgir uma comunidade de mulheres interessadas em faturar com a costura infantil. Na aula passada, eu falei que hoje eu vou ensinar as técnicas de costura que mulheres que estão faturando. Então vamos lá aprender agora. Agora vamos iniciar a costura. Antes eu quero salientar que eu vou costurar com essa cor de linha um pouco mais clara para que você veja, melhor no vídeo. Se eu costurasse com a mesma cor, podia ficar mais difícil para você enxergar as costuras. Mas você procure sempre colocar a cor mais perto possível da cor que você está costurando. A gente abre o nosso rolinho que está aí, todo bonitinho, o rolinho de vocês. Abre o rolinho. É interessante também, quando você for costurar, só tire aquilo que você for fazer. No caso aqui, a gente vai costurar agora os babados e o corpinho.
Então, eu vou costurar o babado e o corpinho. Então, vamos começar aqui com o corpinho. Você tira os alfinetes, guarda seu molde para você fazer mais um, né? Ou quantos vestidos você queira. Você pode usar quantas vezes quiser o molde. Abre. E quando você abrir aqui, já vai estar frente e costa, né? Assim. Vai estar assim, ó. Frente e costa, ó. Avesso com avesso. Ó, o avesso com avesso. Vamos levar assim, desse mesmo jeito para a máquina. E vamos passar uma costura na lateral. Daqui, de onde eu estou com o dedo, você dá o retrocesso, vem costurando até chegar aqui, ó, no início da cava. Você vai passar essa costura com a margem de costura bem pequena, você vai ver lá na máquina. Passa de um lado e passa a costura do outro. Talvez você está se perguntando, mas é pelo lado direito que vai costurar? Sim, vamos fazer pelo lado direito. Você vai tirar o seu molde de cima do babado, né? Que tá aqui. Reserva seu molde para cortar outro. E você vai fazer o mesmo com o babado. Você vai juntar avesso com avesso, dessa forma. E você vai passar uma costura aqui, ó, nesse lugar aqui, que é a lateral do babado. De cima até embaixo. Uma costura, eu vou colocar um alfinete para você ver o que eu tô falando. Aqui, ó, você vai passar uma costura aqui, com a margem de costura bem fininha, o mais fininha que você possa fazer. Também não precisa ser um fininha que vai desfazer, é um fininha, mas com segurança. Você vai fazer desse lado e vai fazer do lado de cá também. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Uma costura reta normal. Vamos lá para a máquina para a gente fazer essa costura reta. Se você perceber que o seu tecido tá desfiando um pouquinho, pode afiletar ele assim, ó. Dá uma cortadinha, ó. Com a tesoura boa, né? Com bom corte. E deixe isso ainda mais fininho. Eu vou mostrar aqui assim, ó, pra você, ó, tá vendo? É importante que essa primeira costura que você deu pelo lado direito, ela não fique muito grande. Ela fique entre 2 a 3 milímetros. Sempre menor do que meio. Porque se ela ficar muito grande, vai ficar feio. Qual a ideia? Fazer uma costura macia, confortável, né? Bem bonita também. Então, você corta um pouquinho, se você notar que eu cortei bem pouquinho, ó. Foi o fiapinho mesmo. E reserva. Aqui também, ó. Como já tá tudo cortado direitinho, o nosso molde na medida, né? A gente não tem muito aqui o que fazer. Então, a gente faz, ó, muito pouquinho. Só para o nosso trabalho ficar bonito. Cuidado, porque você não pode deixar pequena demais. Aqui é usar de equilíbrio e bom senso, né? Bom senso, porque você não pode deixar isso pequeno demais. Se deixar pequeno demais, vai ficar desfazendo a costura. E não pode ficar desfazendo, tem que estar bem feita. Olha para aqui o tanto que eu tirei, ó. É uma coisa boba mesmo, né? Só tô tirando o fiapinho mesmo, porque a modelagem perfeita te traz isso, né? Uma costura assim perfeita. Se não tivesse modelagem, ele tava aqui, ó,
se acabando de tirar excesso de tecido. E eu só tô tirando porque desfiou um pouquinho. Se não tivesse desfiado, nem tava fazendo isso. Ó pra aqui. Pronto. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte. Tirar os alfinetes, logicamente. Vamos tirar os alfinetes. Cortar linhas, né? Já vai cortando, porque não fica aquelas linhas pra dentro da roupa, que fica feio. Tira os nossos alfinetes todos. Tanto do babado, quanto do corpinho. Eu ainda tô pelo lado direito, viu? Agora eu vou colocar pelo lado avesso. Aqui, ó, eu vou virar e colocar pelo lado avesso. Eu agora tô com tudo avesso, ó, o corpinho do vestido e o babadinho pelo avesso. Vou pegar o ferro, tô aqui com minha tábua rosa, né? Vou pegar o ferro, não muito quente, nunca costure com ferro muito quente, para você não correr o risco de queimar seu tecido. Mesmo sendo algodão 100%, se o ferro estiver muito quente, você vai queimar, né? Então vamos lá, dá uma borrifada e passa. Eu tô passando aqui pelo lado avesso, aqui, ó. Passei, ó. Eu preciso deixar isso tudo bem arrumadinho assim, eu vou mostrar de perto para você ver. Todas essas costuras vão estar desse jeito. E também não precisa molhar muito. Pega uma coisinha dessa assim, ó. E molha só um pouquinho. É umedecer, não é molhar, né? Pronto. Passou. Você vê que eu não tô passando a peça toda, é só aquela costura. Agora eu vou para a lateral do corpinho. Lateral do corpinho, ó. Dá uma borrifada também. É bom quando você costurar tecidos de algodão, você trabalha todo ele assim, umedecendo sempre. Assim você vai garantir que seu tecido fique sempre esticadinho. Você já tá também dando uma pré-encolhida, ajudando esses 3% que o tecido encolhe. Você já tá deixando as suas costuras lisinhas. E fazendo isso, mulheres que estão trabalhando desta forma, elas estão faturando. Por quê? Isso traz muita agilidade no trabalho. Aqui eu estou fazendo devagar porque eu estou te ensinando. Mas você depois pega essa agilidade e você percebe que você consegue fazer de forma fácil. Sem ficar cortando várias vezes, acertando aqui, errou ali. Não, tá tudo muito certinho. Além disso, quem não tem o overlock se beneficia porque a costura fica muito bem feita. Então agora a gente vai para a máquina e a gente vai passar uma costura reta daqui para baixo, deixando uma margem de costura de 1 centímetro. Aqui, ó. Então você vai costurar. Se você conseguir deixar menor, ótimo, mas vamos deixar de 1 porque dá certo para todo mundo, né? Então, ó, onde eu tô com o alfinete é 1 centímetro. Olha, mede, viu? Que eu já vou assim. Mede. Coloca a sua fita e mede, ó, 1 centímetro. Se você quiser passar um riscadozinho assim para ficar melhor, se você for iniciante, faça um risquinho aqui, marcando assim, ó, com 1 centímetro. Marque assim 1 centímetro. Aqui, ó. E costure. E por que precisa ter 1 centímetro? Porque você vai esconder aquela outra, ó, que tá aqui, ó. Você precisa esconder essa. Além de reforçar, o acabamento fica mais bonito. Se você não der aqui esse 1 centímetro, botar muito na pontinha, vai ficar feio, vai ficar aparecendo. E não é para aparecer, é para esconder. Por isso que precisa ter aqui 1 centímetro. Você vai fazer a mesma coisa aqui no babado. De cima para baixo, né? Também uma margem de 1 centímetro. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá para a máquina agora para a gente fazer essa costura.
Então, observe aqui a costura como está. Então, eu vou virar ela devagar para você ver ela em pezinho, ó. Tá vendo? Então, fica uma costura limpa. Todas as costuras bem limpinhas. Um acabamento embutido. Eu vou botar pelo lado direito para que você veja, ó. Tá vendo? Que você não precisa de overlock. Então, quando você não tem overlock, ou você tem, mas você quer dar esse acabamento, você tem essa liberdade de fazer esse tipo de costura. Então, aqui eu já fiz as costuras do lado dos babados. Eu vou reservar o babado um pouquinho. E já fiz também do lado do vestido, ó, do corpinho do vestido. Já fiz dos dois lados aqui. Aí eu vou pegar agora o viés. Eu vou pegar o meu viés que tá aqui cortadinho. Você podia cortar também sem um molde, tá vendo? Ele tá até larguinho. É bom cortar larguinho porque você pode aparar depois se você não gostar dele tão larguinho. Então vamos pegar o nosso viés que está aqui. Essa parte aqui, o viés, lembrando que precisa ser cortado no viés. Não adianta tentar economizar e cortar no fio atravessado ou no fio no sentido da orelha. Não adianta fazer isso, viu? Então, tem que ser viés como foi cortado. Tem que ser. Se não quiser cortar, compra o viés pronto e coloque e fica tudo bem. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a cava, né? Uma de um lado e uma do outro. Vou pegar o meu viés e vou encostar aqui. Vou encostar, ó, direito do tecido com o direito do tecido. Eu vou colocar alguns alfinetes só para poder levar até a máquina. Então, eu vou arrumando aqui, ó, encostando o meu viés devagar, viu? Não puxe o viés, só encoste o alfinete. Tomba, né? Com essa dobrinha para trás. E continua juntando e alfinetando. Se você tiver com os alfinetes fininhos, como esse, você consegue passar a costura por cima do alfinete. Se você não tiver o alfinete fininho, você pode também usar o recurso de alinhavar. Vou virar e vou alfinetar o outro lado. Direito do tecido com o direito do tecido, ó. Eu encosto direito com direito. E vou alfinetando. Pode ser que você diga assim, mas é uma costura curva. Ai, meu Deus, como que é difícil. Não é difícil porque você não vai enxergar ela curva quando você estiver lá na máquina. Você vai enxergar ela reta. Porque você vai fazer de pedacinho. Você não vai fazer ela toda de uma vez. Então, cada pedacinho que você fizer, você vai ter a sensação lá na máquina de que ela é reta. A alinhavando também vale aqui. Eu vou mostrar. Aqui, ó. Aí, onde que eu vou passar a costura pro? Vai passar uma costura aqui fininha, com meio centímetro de margem. Essa costura daqui não deve ficar larga, em maneira nenhuma. Você pode fazer uma costura aqui com 1 centímetro com mais. Você vai fazer uma costura dessa largura aqui, ó. Eu vou riscar aqui só para que você perceba a largura. Ó, meio centímetro. Ela não pode nem deve ficar mais do que isso. Se ficar mais, vai enrugar. Aqui, ó, meio centímetro. Marquei no olho, já foi, ó, meio centímetro, tá vendo? Meio centímetro. Toda ela você vai passar com meio centímetro. Agora que você costurou os dois viés na cava,
Você vai pegar o seu ferro de passar e você vai dar uma borrifadinha bem leve. Coisinha boba. E você vai jogar essa costura pra lá, ó. Assim, ó. Você vai abrir. Desse jeito. Que eu estou fazendo aqui, que é pra ficar o acabamento perfeito. Você vai fazer isso. Vou mostrar pra você como é que fica, ó. Ele fica assim, do lado direito. E do lado avesso fica assim, ó. Com a costura jogada. Essa margem aqui, ó. Essa margem. Ela tá virada para o lado do viés. Ela não pode ficar ao contrário. Ela precisa ficar. Não é opcional. Ela tem que ficar para lá. Ela é obrigada a ficar para lá, tá? Isso você vai passar o ferro e fazer dos dois lados. Se a pessoa for fazer isso aqui e não te explicar isso aqui, essa parte que eu tô lhe explicando vai dar tudo errado e às vezes você não vai conseguir fazer um viés porque não foi, né, bem explicado, bem informado. Então essa informação que eu tô te dando, ela é muito importante. Então você pega aqui, ó, você passou o ferro para o lado de cá, você vira no avesso, essa costura aqui tá virada para o lado de cá, tá? Então precisa ficar. Agora você vai levar lá para a máquina e vai passar uma costura rente aqui, ó, onde eu tô botando o alfinete, ó. Aqui assim, ó. Essa costura, ela precisa ficar rentezinha aqui. Então a gente vai lá agora para a máquina passar essa costura aqui, bem rente onde tá o meu alfinete. Eu vou riscar só para que você enxergue aqui no vídeo onde é a costura. Mas você em casa não vai precisar riscar, você tá vendo aqui. Então eu vou riscar aqui, ela começa aqui, ó, nessa parte. Ó, aqui onde tá riscado, ó, a costura desse tamanho mesmo. Ela não pode ficar larga, ela tem que ficar aqui em cima. A costura é em cima do viés e não no corpinho do vestido. Presta atenção nessa hora para você aprender realmente a colocar um viés numa roupa. E assim mesmo, aberto. Você vai começar fazendo assim. Vai fazer isso dos dois lados. Vamos lá agora para a máquina fazer isso aqui. Então aqui, ó, a nossa costurinha que a gente chama aqui rebater. Então eu rebati aqui a costura. Olha aqui atrás como fica. Você tá vendo que a margem de costura. Eu tô frisando isso porque é muito comum a pessoa se confundir, principalmente quem é iniciante, vira ao contrário, né? Então tem que virar a margem na direção do viés. Pronto. A gente cortou o viés lá com 3 centímetros. Eu cortei, né, com 3 centímetros, nós cortamos, para deixar uma sobrinha, que não há necessidade, mas é bom você deixar, principalmente se você for iniciante. Se você não for iniciante, pode deixar com 2, 2,5, que fica bom. Eu deixei também essas sobras para lá maior. É bom porque você usa de apoio, principalmente se você está iniciando. Se você não está iniciando, pode deixar bem tranquilo. Agora a gente vai cortar um pouquinho desse viés, porque está um pouco largo. E como a gente está fazendo aqui uma cavinha que a gente quer que fique delicada, então não é bom ficar esse tanto todo, né? Para ficar mais delicada. Quanto mais delicada você fizer isso aqui, melhor. Afinal de contas, a gente está fazendo modelagem, corte e costura infantil. Então vamos fazer tudo muito mais delicado, né? Do que a gente já costuma fazer. Então, ó, vem aqui e vai deixando isso mais estreito. Pronto. No viés eu gosto de trabalhar assim, porque viés, como tá cortado o viés, costuma crescer bastante. E aí você, desse jeito, você já não perde o seu viés, né? Já fica direitinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, com ele assim pelo avesso, eu vou dobrar assim, para cima da costura,
Vou dobrando. Eu vou dobrar uma vez e vou dobrar de novo, ó. Ainda, você acredita que ainda tá grosso o meu? Tá vendo? Ainda pode ficar mais fininho. Quanto mais fininho eu fizer, mais delicado isso aqui vai ficar. E eu quero muita delicadeza nesse vestido. Um vestido que a gente tá fazendo todo capricho. Pode ser até seu primeiro vestido, né? Então vamos fazer ele bonitinho. Termina, já tá aquilo bem arrumado. E além disso, você já tá aprendendo. E você já pode vender. Você já pode vender o primeiro, porque tá muito bem feito. Então pegue aqui, ó, dobre. Agora ficou ótimo, ó. Dobre mais ou menos meio centímetro, passe o ferro, ó, é bem tranquilo. Passe com o ferro, vira de novo, tô de novo, ó. Segura e passa o ferro. Se quiser nesse momento, alfinete. Se não quiser, já pode levar lá e já pode aqui alfinetar, ó, já tá dobradinho, ó, tá vendo? Ó, já pode alfinetar assim, ó, e levar, porque eu vou mostrar daqui a pouco onde é que você vai passar a costura. Deixa eu fazer o outro, porque aí eu repito e daqui a pouco eu vou te mostrar onde que você vai passar a costura. O daqui eu acho que já tá estreitinho, bom de dobrar. Você vai dobrar, segura, passa o ferro, ó. Passa, passa, passa. Vira de novo. Passa. Mas próprio que precisa passar. Você tem a opção de não passar, mas passando a sua costura vai ficar muito melhor. Então, é opcional nesse momento? É, né? Mas se você passar, fica mais bem feita, fica no lugar certinho. Você não fica preocupada se a costura vai ficar torta, se não vai costurar o que tem que costurar certinho. Então é bom, eu gosto muito de passar, o ferro nos acompanha mesmo. É mais um alinhado, né? Essa costura, ela precisa ser bem aqui, ó. Onde tá acontecendo essa pontinha aqui do tecido, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vai acontecer aqui, ó. Ó. Vendo? Então, ela vai acontecer nessa pontinha. Então, você vai passar uma costura aqui. Essa costura, ela vai ficar aparecendo do lado de cá, sim. É a única costura que vai ficar aparecendo do lado de cá do vestido. Então, capriche bastante. Veja se as costuras da sua bobina está fazendo uma costura boa, para que você tenha essa costura bem limpinha. Quando der o primeiro retrocesso aqui, não precisa ficar indo e voltando várias vezes. Foi para trás, voltou pra frente e tá tudo bem, tá? Então vamos lá pra máquina agora passar essa costura aqui. Pronto, então a gente já fez o acabamento, ó, de viés nas cavinhas. Ficou o acabamento de viés. E talvez você esteja perguntando por que que deixou essas pontinhas assim. Você notou ali que na hora que eu costuro essas pontinhas ajuda? Então deixa as pontinhas, só corte ela quando você fizer o acabamento, porque elas te ajudam na hora de você passar a costura. Se você não tem essas pontinhas, quando você vai colocar um viés, aí na hora de você dar os retrocessos, a máquina costuma jogar, né, a costura para dentro. Então você deixa nas pontinhas, te ajuda. Então agora que a gente fez isso aqui, a gente vai dar uma reservadazinha, né? Eu já tenho aqui, ó,
adiantado o meu babado, o corpinho. Eu deixo ele reservado um pouquinho. E eu vou pegar as alças. São 4, né? Então, eu pego, tiro o meu alfinete das alças. E vou dobrar todas ao meio. Todas ao meio no sentido da altura. Todas as alças eu vou dobrar ao meio no sentido da altura. Então, o sentido da altura é esse aqui. Eu vou pegar e colocar direito com direito. Posso passar o ferro porque me ajuda. E você tá vendo que é tão gostoso de fazer, né? Então, ó, direito com direito. Direito com direito. Presta atenção para não colocar pelo avesso. Direito com direito. Ó, colocou aqui direito com direito. Ok, terminei, né? As 4 tá aqui, ó. Em todas elas, eu vou deixar aqui para que você enxergue melhor. Aqui é a altura. Todas elas, a abertura tá lá, para lá. Então, eu vou passar agora uma costura fechando. Então, eu vou passar uma costura aqui e fechar um lado fica aberto. Passo uma costura aqui, fecho um lado, deixo um lado aberto. Passo aqui uma costura, fecho aqui, deixo um lado aberto. Essa costura não precisa ser larga. Você pode usar o pé de máquina. O que é pé de máquina, Pro? É a largura da agulha até o final do pé calcador. Eu vou te mostrar lá na máquina o que é isso. O que é pé de calcador? É aquela pecinha que fica na máquina que segura o tecido, né? E o que é costurar pé de máquina? É a distância da agulha até o final do pé calcador. Essa é a definição de uma costura pé de máquina. Por que eu vou costurar pé de máquina? Porque eu quero que elas fiquem todas certinhas. Nós cortamos com a medida exata, sem precisar estar parando, conferindo nada. Quando eu passar essa costura com pé de máquina, todas vão ficar do mesmo tamanho. Eu preciso que elas fiquem do mesmo tamanho. Aqui tá a agulha, ó, da máquina. É aqui que a costura vai bater, né? Vai descer aqui a agulha. Essa distância da agulha até o final do pé calcador chama costura pé de máquina, tá? Então, a gente tem essa distância aqui que a gente vai criar uma margem de costura. Costurando tudo aqui, você vai ver eu fazendo agora. A gente vai costurando, 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 até chegar quase o final. Então, quando chegar mais ou menos aqui, ó, eu vou deixar a agulha dentro do tecido, levantar o pé calcador, virar o tecido e continuar a minha costura em forma de L, tá vendo? Fechando esse pedaço também, para que o acabamento das alças fique mais bonito. Então, vamos lá fazer essa costura. Eu vou fazer nas 4 para que você perceba, tá bom? Então, vamos lá fazer. Então, eu tô com as minhas 4 alcinhas costuradinhas. Eu vou mostrar a você como você pode virar. Então, você vai pegar sua tesoura, né, aqui, ó, fechada. Você vai introduzir ela aqui, ó. Eu gosto muito de fazer isso, ó, cortar esse pedacinho. É opcional, não quer cortar, não corta. Mas eu gosto de cortar porque quando você vira, fica mais fininho. Então, eu sempre faço isso. Eu dou um pique. Só que tem que ter cuidado para não cortar a costura. Porque se cortar a costura, vai soltar, né? Vai desfazer.
Então, faz isso. Aí, aqui, ó, você vai abrir essa costura. Eu vou mostrar bem de pertinho para você ver. Ó. Ó, como é. Você vai colocar aqui a tesoura, vai segurar, mexe o tecido assim, e você vai empurrar isso aqui, ó. Você empurra pra dentro, ó. Tá vendo? Você vai empurrando e vai deixando o tecido descer, ó. Ó, vai deixando o tecido descer. Até aparecer a ponta aqui, ó. Apareceu a ponta. Você vai segurar a ponta, tirar a tesoura e devagar vai puxando, ó. Tá vendo? Você conseguiu virar. Fez a primeira, as outras vão ser bem mais fáceis. É só colocar a tesoura aqui, entre um e outro tecido, ó. Tá vendo? Empurra, ajeita ele assim com o dedo, empurra pra dentro. Você vai fazer isso nos 4. Então, vamos lá fazendo. Empurra, empurra, empurra. Segura aqui e puxa. Pronto, fiz o 2. Vou pro 3. Segura e puxa. Então, você vai empurrar. Você vai aos poucos empurrando. Agora, cuidado para não rasgar. Vai aos pouquinhos, ó. Segura e vai, ó, empurrando até você conseguir alcançar a ponta da tesoura com a ponta do tecido. Então, vai empurrando. Aqui, ó, já saiu aqui o tecido, ó. Aí você segura aqui, tira a tesoura e vai, ó, devagar. Fez isso, você vai de novo com ferro, de novo com borrifador, passar todas essas alcinhas. Você vai passar todas essas alcinhas para que elas fiquem bonitinhas. Agora eu vou umidificar, né, mais um pouquinho e vou passar cada uma dessas. É melhor eu passar antes de costurar na pala, porque não vai enrugar nada, vai ficar tudo certinho. O tricoline tem essa vantagem, você já passa ele já vai ficando tudo assentadinho, bonitinho, fácil de você costurar. Aqui certinha, todas com o tamanho direitinho, não tem nada para tirar, para consertar. Você notou isso, que a gente tá fazendo tudo sem ficar consertando coisas, ajeita aqui, ajeita ali, né? Joga tecido fora, estressa, não, tá tudo certinho, ó. Você tá do começo do fim, tudo certinho, medido direitinho. Agora você vai pegar lá o que você cortou, que está escrito pala. Você vai tirar os alfinetes. E observe agora o que você vai aprender. Você vai fazer uma pala forrada. Então aqui, ó, eu tenho um e eu tenho outro, ó. Coloco um por cima do outro, direito com direito. Quem tá com desenho, presta atenção para botar os desenhos em pé, hein? O meu coração aqui, ele vai para baixo e para cima, tá tudo bem. Ó, direito e vem o outro, ó. Pronto. Aí eu tô com uma para frente e uma para as costas. Eu vou pegar aqui 2 alças. E a parte das alças onde é aberta, onde é aqui, ó, aberta, eu vou colocar as costuras para dentro. Por que, Pro, você vai colocar as costuras para dentro? Para que o acabamento fique mais bem feito. Então, aqui onde tá a costura, eu vou juntar as duas assim, ó. Tá vendo? Tá costura para dentro. Vou abrir aqui. Observe bastante isso, ó. Vou colocar uma aqui, ó, de um lado e a outra aqui do outro. Isso. Deixando mais de 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro aqui nas laterais. Por que que eu tô deixando esse espaço? Porque vai ter uma margem de costura. Então, você precisa deixar. Deixa eu mostrar aqui o que que eu tô dizendo, ó. Tá vendo aqui? Ó, eu tô encostando minha alça aqui, ó. Mas tá ficando um espaço para cá. Eu não posso encostar a alça aqui, porque se eu encostar ela aqui, eu não vou ter margem de costura. Então, eu preciso encostar ela desse jeito, deixando uma margem de costura. Aqui a margem, ó, de costura. Dos 2 lados eu vou fazer isso. Vou vir com o outro e colocar aqui em cima. Nessa hora eu já pego um alfinete e já vou prender tudo aqui, ó. Eu tô prendendo a alça e tô prendendo a pala.
Eu vou mostrar bem de perto para que você veja tudo isso. Olha para aqui, ó. Tá vendo? Olha como tá isso. Então, eu tô com a alça aqui dentro, uma parte da pala para lá e a outra parte para cá. E essa alça tá aqui dentro. Porque quando eu passar a costura, a alça vai ficar super embutida. Que qualidade, né? Vai ter essa roupa? Tudo embutido. Então, você vai olhar por dentro como se estivesse olhando por fora. Tudo muito bem feito, sem nada saltando fiapo, nada mal feito. Então, agora aqui eu vou colocar um alfinete nessa parte e vou colocar um alfinete nesse. Vou dar uma reservada aqui. Mesma coisa, ó, a parte que está aberta. Eu vou abrir aqui a pala, mesma coisa que eu fiz lá. Coloco um aqui desse lado, coloco o outro aqui do lado de cá. Muito bem, deixando espaço. E vou colocar a outra parte da pala. Juntei um sanduíchezinho, alça no meio, pala de um lado, pala do outro, para que fique embutido. Eu quero as minhas alças muito bem feitas, embutidas. Quero alça costurada pelo lado de fora. Que horror, né? Coisa feia. Então, as minhas alças embutidas. Aqui, ó, vou mostrar pra você, ó. Tá vendo? Essa daqui ainda precisa ser arrumada, né? Então, vamos arrumar ela aqui. Deixa arrumadinha, todas com a mesma distância aqui de 1 centímetro. Aqui assim, ó. Tá vendo? Todas com a mesma distância. E agora, onde que eu vou costurar pra... Então, eu vou costurar. Eu vou botar assim para que você enxergue direito. Aqui assim, eu vou riscar aqui para que você enxergue direitinho. Mas aí, na sua casa, não há necessidade nenhuma de fazer esse risco que eu vou fazer aqui. Então, a gente vai costurar em forma de U. Vou vir com a minha costura aqui. Não vai, de forma nenhuma, riscar a sua roupa. Eu só tô te mostrando. O giz de alfaiate, ó. Ó, você vai costurar aqui. Eu só tô fazendo esse risco para que você enxergue bem onde é que eu vou costurar. A gente não fica riscando a roupa assim não, tá? Você vai lá para a máquina e passa a costura. Ó. Tá vendo? Olhe bem aqui no azul. Então, você vai começar, ó, dar um retrocesso aqui. Vem o retrocesso, retrocesso, retrocesso. Quando chega aqui no cantinho, deixa a agulha lá embaixo. Levanta o pé calcador e vira e vem costurando. Vem costurando, vem costurando. Quando chega aqui, ó, onde eu tô com a ponta do lápis, ó, aqui. Deixa a agulha lá dentro, levanta o pé calcador, gira, abaixa o pé calcador e vem costurando esse pedaço aqui. Retrocesso. Essa parte daqui, tá vendo? Eu vou levantar aqui para que você veja, ó. Essa aqui não será costurada nesse momento. Ainda não, né? Então, ela fica sem costura. Então, é essa e essa. É importante que ao costurar, essa parte aqui é muito importante, ó. Tá vendo? Essa parte que eu tô falando, você vai dar o retrocesso aqui. Você vai vir costurando. Você deixa a agulha aqui nessa pontinha lá embaixo. Não continue costurando, porque vai ficar feio. Então, deixa a agulha aqui. Eu vou colocar o alfinete onde é que é para deixar a agulha. Vem costurando, né? Vem costurando, costurando. Quando chega aqui, deixa a agulha assim, ó. Agulha da máquina. Levanta o pé e continua costurando. E vai fazer isso do mesmo jeito desse lado. Então, vamos lá para a máquina fazer isso. Vocês vão ver isso na prática. Quando você for passar essa costura daqui, fique atenta para você não costurar a alça junto. Então, é bom que você dê uma separadinha nela assim, ó. Para que a costura não pegue nela. Porque a costura só pode pegar nela nessa parte aqui, ó. Para que ela fique presa. Então, faça esse acabamento bem feito. Chegue a sua alça para cá. Passe a sua costura. E nessa parte aqui vai passar em cima da pontinha da alça. Vou mostrar aqui para você ver, ó. Tá vendo? Então, quando a costura passar aqui, ela precisa costurar a alça para que ela fique bem presa. Tá bom? Então, vamos lá passar essa costura.
Pronto. Aqui você vê que a gente fez a nossa costurinha em cima da parte azul. Vê que o giz, ó, não danifica nada. Se você quiser riscar com giz, pode também, ó. Eu vou cortar esses cantinhos, ó, porque fica mais bem acabado. É opcional. Se não quiser cortar, tá tudo bem também, né? Não tem problema não. Mas eu gosto de cortar porque fica mais fininho o acabamento. Prontinho. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai virar isso aqui. Ó. E o acabamento já vai ficar assim, ó. Você vê que menos costura, o acabamento fica mais bonito. Ó, empurra os cantinhos. Ó, já tem uma palhinha pronta. Outra palhinha, lembrando que essa largura da palhinha é sugestão, né? Eu gosto 4 centímetros, mas quem gostar menor faz menor. Quem gostar maior faz maior. Pronto. Aí eu vou pegar a minha tábua e vou passar para que ela me ajude, né, na hora que eu for costurar. Então eu dou uma passadinha de um lado, no outro também, né? E vou reservar as minhas palhinhas já prontas. Agora eu vou pegar o corpinho do vestido e o babado. Vou colocar os dois pelo lado direito, ó. E vai fazer o seguinte, a gente vai levar lá na máquina. E agora eu vou falar uma coisa para você. No seu ponto da máquina, você costuma costurar 2,5? Você vai botar 3 para ficar mais folgado. Você costuma costurar 3? Você vai botar 3,5 ou 4. Não coloque mais de 4, porque fica folgado demais se a sua máquina for mais, né, o tamanho do ponto mais de 4. Tem máquina que não vai até 4. Então você coloque seu ponto entre 3 e 4. Para fazer o franzido, porque se você botar o ponto muito pequeno, não vai franzir, tá bom? Então, bote mais de 3 até 4. E vai passar uma costura aqui, ó, na pontinha. Uma vai ser mais para a pontinha e a outra paralela. A gente vai passar essa costura toda pelo lado direito. Aqui tá o direito do tecido. Então, a gente vai passar 2 costuras sem fazer retrocesso e deixando as linhas um pouco maior. Eu vou fazer isso no babado, começando aqui onde eu vou botar, ó, o alfinete e terminando do outro lado assim, ó. Elas vão ficar aqui, as costuras você vai ver lá na máquina. E vou fazer também 2 costuras paralelas aqui na pontinha do alto do corpinho do vestido. Aqui, ó. Aqui onde tá a cava, ó. Tá vendo aqui? Então, a cava tá aqui. A cava. Eu vou abrir assim. E vou passar também 2 costuras paralelas, deixando as minhas linhas soltas de um lado e solta do outro, sem fazer retrocesso e com o ponto um pouco mais folgado. Não posso fazer com o ponto muito apertado. Mesmo que você goste de costurar com ponto apertado, nesse momento você vai precisar folgar um pouquinho o seu ponto até os 4, até o número 4. Tá bom? Então vamos lá para a máquina passar essas 2 costuras e a gente volta para armar o vestido. Então aqui, ó, eu tô costurando com o meu tamanho de ponto 3 centímetros. Ele aqui, ó, 3 centímetros. É tamanho de ponto, não confunda com tensão. Não precisa fazer nada na tensão, não mexe nada aqui na tensão, fique tranquila. Você vem aqui, ó, onde é tamanho de ponto. Olha aqui na frente da sua máquina onde é tamanho de ponto. Ah, no meu caso é aqui. Eu tô trabalhando com o 3, como você tá vendo aqui, ó. Eu vou pegar minha máquina e vou botar no 4. Já folguei. Tá? A minha máquina, ela não passa do 4, ela fica até aqui o ponto, o tamanho de ponto. Tem máquina que vai até o 5, aí você vê. Se a sua for, você coloca. Mas não precisa ser mais. No 4 já resolve. Não precisa fazer nada aqui na tensão não, tá? Então é tamanho de ponto.
Então, você vai no tamanho de ponto e folga um pouquinho. Folgou, aí você vai deixar um pequeno espaço, coisa de menos de um dedo aqui, ó, de um para o outro, tá vendo? E aqui também, mais para a pontinha. Você vai passar a sua primeira costura. Então, pode tirar seu alfinete, que a gente deixou marcando, né? E não se preocupe, deixe sua linha, olha a minha linha aqui, ó, maiorzinha, tá quase um palmo aqui, ó. Deixe ela para trás. Você aqui não é opcional, você não vai dar retrocesso, não dê retrocesso. Então, abaixe sua agulha, né, como você já faz, e vá, ó. Ok, chegou, nada de retrocesso, puxei, deixei minha linha grande, pego a linha, puxo de novo, deixo para trás e paralela a essa costura eu vou fazer outra. Quando eu digo paralela é isso, ó, eu tenho essa costura aqui, eu vou fazer uma deixando o espaço pequeno entre uma e a outra, aqui, ó, tá vendo aqui? Então, eu vou passar a costura assim, ó, você vai ver direitinho isso que eu tô falando, tá bom? Então, vamos lá, passar essa outra costura, sem retrocesso também. Pronto, dessa forma você já tem as suas costuras de franzir. Então, são duas costuras passadas pelo lado direito, você não deve costurar aqui pelo lado avesso. E elas vão ficar assim, ó, paralelas, tá vendo? Agora a gente vai passar nessa parte alta do vestido. Então, tem a cava aqui, ó. Tem a cava. Então, eu vou escolher um lado, né? E vou passar a costura também, duas costuras sem colocar retrocesso e com um ponto maior. Não precisa ir até o final. Nesse momento aqui, não precisa você ir até o final, até porque esse final aqui vai estar grossinho, porque você colocou um viés, então não é legal ir até lá o final. Então pode começar logo depois do viés. Pronto, parei, nada de retrocesso. Faz de novo. Ok, parei, nada de retrocesso. Sempre puxe sua linha para não estar saindo da agulha. Você está vendo que eu estou fazendo tudo e ainda não saiu. A linha não sai facilmente assim da agulha. Só sai quando a linha está muito curta aqui. Ok, agora vamos lá para a mesa, né? Para a gente armar o franzido. Pronto, agora a gente vai pegar aqui essa parte, né, da frente e vai fazer um pequeno pique marcando o meio. É interessante, tudo que você fizer, você marcar meio, para que você faça a distribuição correta do franzido. Então, dá um pique. O que é o pique? É um corte bem pequenininho, ó. Vou mostrar aqui, ó. Bem pequenininho, ó. Vou dar o pique aqui. Vou dar o pique na parte de trás, ó. Segura e dá um pique bem pequenininho. Deixa eu mostrar o pique. E vou dar também na palhinha que já tá pronta, ó. Dobro. Dobro ela assim, marco o meio, né? E dou um pique. Bem pequenininho. Eu tô fazendo até aqui um pouco maiorzinho,
para que você enxergue, mas pode ser menor. Pronto. Fez o pique, a gente vai agora pegar a linha, agora é bem interessante, ó, a linha que está na parte avessa, porque lembra que a gente passou a costura no direito? Então a gente vai pegar a linha do avesso. Por quê? Porque a linha do avesso é a linha da bobina. Você podia puxar qualquer uma, mas a da bobina, ela corre com mais facilidade. Então vai ser melhor para você franzir. Então você vai pegar as duas linhas da bobina que está aqui, ó. Vendo aí a linha da bobina? Segura. E você vai, ó, puxando devagarzinho, ó, para franzir. Tá vendo? Você vai puxando devagar, puxando o tecido. A linha tá parada. É o tecido que você vai puxar, ó, devagar. Não adianta fazer isso correndo, puxar de vez, porque vai romper a linha e você vai ter que fazer de novo. Delicadeza nessa hora. Vai fazer o mesmo do outro lado. Pega a linha da bobina, segura e vai puxando delicadamente o tecido. Vai devagar, vai fazendo aos poucos. Se a linha quebrar aqui, eu tenho que tirar toda e passar de novo. Então é melhor, vai devagarzinho. Não tem pressa, não é? Faz devagar até aprender. Quando aprender, aí já vai isso rapidinho. Já vai bem rápido mesmo. Então fez isso, ó. Olha o seu franzido aqui na cena. Tá vendo? Bem franzidinho. Aí você vai pegar aqui, ó, esse meio que tá marcadinho aqui. Você vai pegar o meio da pala, aqui, ó, aberto assim, deixando dessa forma. Que eu tô segurando aqui, ó. Uma solta e só vai prender uma. E vai juntar direito do tecido com o direito do tecido aqui, ó. Vou mostrar bem para que você... Pode até parar o vídeo para você olhar, viu? E não errar isso aqui. Direito do tecido com direito do tecido. Coloca um alfinete aqui. Assim, ó. Tá vendo aqui? Essa parte fica solta mesmo. Não é para prender essa parte agora. E aí você vai arrumar, distribuir, né? Todo esse franzido até você encontrar a costura que é da lateral da pala, ó. Vou deixar aqui parado assim, para que você veja. Olha a costura aqui, ó, da lateral da pala. Então, você vai vir com esse aqui e vai deixar bem pertinho, junto, rente aqui, ó. Põe um alfinete. Distribui o seu franzido aqui, ó. Distribui ele aqui para ele ficar tudo certinho, não ficar mais franzido de um canto, menos franzido no outro. Faz o mesmo do outro lado. Vem com o tecido onde está aqui a cava, né? O acabamento da cava. E junta com a lateral da pala. É importante que essa cava aqui fique junto com a lateral da cava, que é para você ter um bom acabamento. Aqui. E aí, você vem com um alfinete grande e você distribui, ó, o seu franzido para que fique todo igual, ou pelo menos bem parecido. Então, distribui o seu franzido e pode colocar mais alfinete. Já coloca aqui, ó, mais alfinete. Tô colocando em pé, porque dá pra gente passar, se quiser passar a costura por cima, passa aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai pegar a linha que está no avesso, que é a linha da bobina. A gente vai segurar essa linha, né, da bobina aqui, ó. Segura a linha da bobina e vai puxando o tecido devagar. Devagar. Não puxe com pressa, nem forte demais, porque pode quebrar a linha. Então, puxou um pouquinho, deixa aqui. Vai puxar o outro lado. Essas linhas, elas não vão ficar, elas só vão servir para fazer o franzido. Depois que você tirar ou passar a costura, você vai tirar todas essas linhas que foram usadas para fazer o franzido. Elas vão sumir aqui. Então, ó, vem, vai puxando, puxando e puxando. Pronto, já tô com o meu franzidinho quase do tamanho, né, da pala. Venho com a minha palinha, ó, direito com direito, eu vou juntar aqui, ó.
Olha o pique da pala, do vestidinho e o pique da pala. Eu preciso juntar, que é para centralizar, não ficar torto. Centralizei, coloquei um alfinete. Sempre que você for fazer alguma coisa, centralize. Coloquei o alfinete. Venho de um lado, junto, lateral da pala com o final da cava. Lateral da pala com o final da cava. Se eu fizer isso aqui, meu acabamento vai ficar bom. Você vai vender esse vestido, logo esse daqui de primeira que você fez. Então, preste atenção, vale muito a pena prestar atenção nesse detalhe aqui e fazer muito bem feito. Vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa, ó. Cava com o lateral da pala. Juntou aqui, colocou o alfinete. E a gente vai lá para a máquina para passar uma costura. Lembrando que eu só tô com um lado da pala, o outro está soltinho. E a gente vai passar uma costura aqui dentro, entre uma costura e outra dessa que foi usada para franzir. Vou mostrar com o alfinete. Então, eu tenho essa costura aqui, eu tenho essa aqui. A que eu vou passar agora, ela precisa chegar até o final. Dessa vez eu preciso vir até o final. E vou passar minha costura aqui dentro, onde eu tô mostrando com o alfinete, ó. Porque é essa costura que vai ficar. Essas duas aqui não vai ficar. Eu tô repetindo isso porque é muito importante que a sua costura comece aqui em cima do viés, ó. Então, você vai dar um retrocesso e vai passar a sua costura aqui dentro. Até mesmo no momento que você estiver aqui costurando, você pode ainda dar uma ajeitadinha no seu franzido. Quanto mais arrumadinho ele ficar, mais bonito vai ficar seu vestido. Então, procure sempre distribuir. Ele não precisa ficar milimetricamente arrumado, né? Certinho lá, perfeito, um de junto do outro. Mas quanto mais você arrumar assim, ó, tá vendo? Você pode pegar até um abridor de casa, se você tiver. Se você não tiver, um alfinete mesmo serve. Você já faz isso, ó, distribui. Tá vendo aqui? Você já distribui, ó. E vai passar a sua costura. Então, eu vou dar meu retrocesso. E vou distribuir, ó. Tá bem distribuído o meu franzino. Arrumo o meu tecido para não sobrar nada. Arrumo tudo aqui direitinho. E vou passar minha costura até o meio. Pronto. Aí, eu pego a outra parte. Arrumo de novo o meu franzidinho. Arrumo aqui meu franzidinho, ó. Por isso que é bom deixar as pontas soltas. Se precisar arrumar aqui mesmo, eu arrumei, ó. E aí eu venho, ó. Arrumo tudo direitinho. Pronto. E já termino aqui. Eu vou deixar as linhas para tirar lá na mesa, vou fazer o outro lado. Nessa hora é bom a gente arrumar bem assim, ó, para não costurar outra coisa, ao invés de costurar o que a gente quer, né? Vou tirar esse alfinete para a gente dar um retrocesso. Vou arrumar aqui meu franzidinho para distribuir ele direitinho aqui. Passo a costura no meio. Parei no meio. Vou arrumar meu franzido, distribuir ele bem direitinho. Pronto. Pronto, agora que a gente já costurou a palinha, olha como tá. Você confere tudo, se tá tudo costuradinho direitinho, como você planejou. Olha tudo. Conferiu, tá tudo costurado direitinho, pode limpar. O que a gente chama de limpar uma roupa? É cortar essas linhas, né? Já pode cortar tudo. Corte depois de conferir, porque se você costurou alguma coisa errada, esse é o momento de você consertar. Como aqui o meu tá certo, eu vou cortar. E eu vou tirar essas linhas aqui, ó. Porque essa do franzido, eu não vou mais usar, eu preciso tirar ela. Então, eu tiro essas linhas do franzido, né? Que eu já usei, não vou usar mais. Eu não preciso mais dela, né? Eu tiro. Se você quiser, pode deixar para tirar essa de baixo depois, mas eu prefiro tirar antes,
porque já vai ficando logo a peça limpa, né? A roupinha limpa. E é tão bom fazer a roupa já toda limpa. Se ficar alguma linhazinha depois, é só tirar. Então, tire essa linha. Ó. É sempre bom puxar pela a linha da bobina, porque sai mais rápido do que a outra, né? A outra demora um pouco mais. Abro aqui e tiro, ó, que fica de fora, né? Do lado de fora. Pronto, vou cortar essa daqui que ficou aparecendo. Agora que a linha saiu, né? Já tô com tudo limpinho aqui. Eu vou pegar aqui a minha palinha, colocar toda essa costura que eu fiz assim pra dentro. E vou fechando como se eu estivesse encapando, ó. Então, eu vou botando todo pra dentro, dobrando e deixando que essa dobra, ela passe um pouquinho dessa costura que tá aqui, ó. Dobrei, alfinetei, dobrei e alfinetei. Eu vou dobrando e alfinetando. Dobrando e alfinetando. Coloco aqui pra dentro, tá vendo? É como se você estivesse encapando mesmo, pra ficar tudo embutido, ó. Aí você não tem nenhuma costura aparente, mostrando. Não precisa estar preocupada com overlock, com nada disso. Aqui, se você já for habilidosa, já costura há algum tempo, então é opcional. Você pode alinhavar ou não. Se você quiser alinhavar, eu aconselho, eu vou alinhavar junto com você. Deixar passar um pouquinho, precisa deixar passar um pouquinho. E aí você vai, ó, com uma linha. Eu coloquei aqui uma linha branca para que você enxergue bem. Tá? O tecido é rosa, então eu coloquei uma linha branca. E eu vou alinhavar. O que é alinhavar? É fazer alguns pontinhos com a agulha. Pronto, então aqui eu quero que você observe algo que é muito importante. Observe algo aqui, ó. Vou mostrar pertinho. Você está percebendo que o alinhavo está passando abaixo da pala. O que que eu estou te ensinando aqui? Eu estou te ensinando um acabamento nobre, um acabamento de primeira, um acabamento de alfaiataria, um acabamento que você vai dar. É opcional? É. Se você quiser vir aqui e passar uma costura por cima, fique à vontade, pode passar, não tem problema nenhum. Mas se você não quiser, faça como eu vou fazer. Eu vou passar uma costura aqui, ó, abaixo desse alinhavo aqui, ó. Tá vendo o alinhavo branco? Tá dando pra ver bem, né, Carol? O alinhavo branco aqui, ó. Eu vou passar minha costura aqui, eu vou colocar um alfinete para que você perceba o que eu tô falando. Eu vou passar minha costura aqui, ó. Por quê? Eu quero que essa costura, ela praticamente suma. É claro que com essa linha que eu tô usando, que é uma linha que tá diferente da cor, ela vai aparecer um pouquinho. Mas se você colocar uma linha da mesma cor, você vai fazer tudo para essa costura sumir e ficar bem bonito a sua roupa. Vou fazer uma costura aqui, retrocesso, e bem pertinho, sempre abaixo da pala, acima do alinhavo. O mesmo eu vou fazer do lado de cá. Então, eu vou tirar os alfinetes. Vou borrifar rapidamente. Aqui não precisa muito. E vou passar
Não importa a opção que você tem aqui, passar a costura por cima ou passar a costura embutida, é bom que você passe o ferro, porque você vê como assenta e quando você for passar a costura te facilita, tá vendo? Pronto, ó. Agora aqui eu vou dar uma leve puxadinha na pala, porque eu quero esconder mesmo minha costura. Se eu quisesse deixar ela aparecendo, aí eu costurava por cima. Não tá errado, pode fazer. Tá? Mas eu quero esconder, então eu vou fazer isso. Ó, eu vou dando a puxadinha e vou costurando. Dou uma puxadinha e vou costurando. Pronto. Eu já fiz a minha costura da pala. Aí eu vou fazer do outro lado. Ok, vamos lá. Prontinho! Terminamos a nossa costura da pala. Então agora a gente vai fazer o franzidinho, que na verdade é um embebido bem leve aqui embaixo. Como eu falei lá na modelagem, se você quiser aumentar o babado, fique à vontade. Você já tem experiência, quer aumentar seu babado, aumente. Mas quem está do zero, eu sugiro que faça assim para você aprender bastante. Eu sempre falo que eu ensino técnicas e não modelo. Eu gosto de deixar a minha aluna, você aí que está aprendendo junto comigo, eu gosto de que você fique com a cabeça bem criativa, tá bom? Como a gente costurou esses babados dos lados dessa forma, né? Eu vou pegar de um dos lados aqui, ó, eu até coloquei um alfinete aqui, e vou fazer isso, ó. Eu vou deixar um dos lados, tanto faz aqui o lado que você pegar, não importa, pode ser um ou outro. Aqui, e vou colocar aquela parte onde não foi o final da costura, né? Porque o lado de cá, ó, tá o final da costura, né? Tá aqui, ó. Que a gente fez aquelas costurinhas para franzir. Então, do lado que não está, eu vou juntar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou juntar, ó, costura com costura. Para ficar tudo bem centralizado. Eu poderia já colocar isso aqui, ó, juntando, tá vendo? Aqui. Fica muito legal também, ó. E já fazer o meu franzido, já fazer aqui um acabamento. Então, se você tem uma máquina overlock, ou se você gosta de zigue-zague, você pode fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? Passa uma costura aqui, depois passa o overlock. Mas como a proposta desse curso todo é só usar a máquina reta, e em muitas peças você pode fazer só usando a máquina reta, deixando você livre dessa necessidade de uma máquina overlock, eu vou te ensinar uma técnica agora. Então, eu vou colocar o meu babado um pouquinho mais para baixo, um pouquinho quanto pro 1 centímetro. Aqui, ó, mais para baixo, ou 1,5 centímetros. Aqui, ó, tá vendo? Mais para baixo. Assim. 1,5 centímetros. Tá anotando aqui? Eu vou deixar bem de pertinho para que você veja o que eu tô falando. Aqui, ó. Deixa eu botar um alfinete aqui, porque eu quero que você veja bem isso, que é muito importante. Se você fosse fazer do método tradicional, você ia juntar aqui, passar a sua costura e depois passar um zigue-zague ou overlock. Mas como eu vou te ensinar uma técnica para você encapar isso, né, é um deblon. Gente, acho que muita gente já ouviu falar isso. Deblon é uma coisa muito antiga, uma técnica muito antiga, que a gente usa para encapar as coisas. Então, ó, porque viés é quando é cortado o viés, a gente já aprendeu a fazer o viés. Aqui é deblon porque é reto. Então aqui, ó, tá vendo? Ó. Então eu tô com essa parte aqui, essa parte aqui é o vestido, é o corpinho do vestido. E aqui é o babado. Eu tô deixando, ó, tá, 1,5. Aqui, entre uma coisa e outra, é opcional, como eu botei lá na lista, né? É opcional. Não quero usar, não tenho, tudo bem também, tá? Quero usar, posso usar o bico que eu quiser, o bico inglês ou qualquer outro, ou também pode não usar.
você vai colocar nesse momento, ó, entre um e outro, porque quando você virar, ele vai ficar ali decorando o seu vestidinho, ó. Então, a gente levanta e coloca ele aqui, ó. Deixa uma dobrinha, né, para fazer um acabamento bem feito. E vou colocar aqui entre um e outro. Entre o corpinho e o babado vai ter o bico de linha, o bico inglês, o bico de crochê, o bico que você quiser, uma fita, aquilo que você desejar colocar aqui. Ó, geralmente o lado direito é o mais bonito. E o lado avesso, ó, você vai ver que ele é mais crespo. Ele tem as costuras, ó, mostrando mesmo que é um avesso, né? Então, você vai ver isso aqui na hora de você botar, para você botar o lado certinho. Eu já coloquei aqui, ó, direito com o direito, tá bom? Então, olhe na hora de você colocar o biquinho. Aí, você vai trabalhando com ele e vai franzir. Eu fiz questão de colocar pouco franzido nesse vestido, até porque não precisa muito franzido, a não ser que você queira. Porque quem está do zero consegue fazer com facilidade. Então, você vai segurar, ó, como a gente até já fez, né? A linha da bobina, né? E vai puxar delicadamente. Aqui não vai chegar a ser um franzido, vai ser um embebido. Ó, bem lindo. E esse vestido vai ficar muito lindo. Porque tem bico inglês, ó a valorização que você já tá dando. Podia não colocar, mas você colocando, você já valoriza o que você vai vender um pouco mais elevado o valor, né? Quando a gente coloca alguma coisa assim, ainda mais bico inglês, que tem muito valor para roupa de criança, né? Então, você valoriza bastante essa roupa, por estar colocando um bico inglês. Vai alfinetando, ó, vai arrumando isso tudo e já vai alfinetando. Aqui precisa de um pouquinho de paciência. Ó, vai arrumando tudo. A camada sempre deixando o corpinho passando 1,5. Você vai precisar desse 1,5 que tá passando aí. É fácil, não é difícil fazer isso. E da agora em diante, todos os seus babados vai ter uma outra história, né? Não faço babado porque não tem o overlock. Não faço babado porque não tem o zigue-zague. Não precisa, gente. Vamos fazer nossos babados bem acabadinhos, bem bonitinhos. Aqui, ó. Então, vamos lá. Alfinetando, né? Franzir um lado. Vou puxar mais um pouquinho aqui para poder casar, ó. Costura com costura aqui do lado. Então, eu vou, ó. E costura com costura. Olha, o meu biquinho tá aqui embaixo. Eu já alfineto. E eu vou pro outro lado. Quando você estiver aplicando o bico, visto que o bico inglês não é uma coisa assim tão baratinha, né? Não corte ele logo não. Vá aplicando a peça que você está usando, porque aí quando você cortar, você não tem desperdício nenhum. Você só vai usar aquele que você precisa naquela roupa e assim você vai render muito a sua peça de bico inglês ou o bico que você estiver usando. Bico de linha, seja ele qual for. É interessante também você notar que eu não estou franzindo o bico inglês. Ah, Pro, eu poderia franzir o bico inglês? Poderia, mas eu aqui nesse modelo não vou franzir, eu vou deixar ele lisinho para que quando ele vire, ele faça um acabamento em cima do babado, né? Que vai ser um leve babadinho aqui. Eu vou puxar mais um pouco desse franzido aqui para caber direitinho. Então tem que franzir um pouco mais aqui. E depois é só distribuir todo direitinho o franzido. Dessa forma você está aprendendo a colocar um franzido em um lugar, né? A opção também de quem tem o overlock passar, quer passar, tudo bem. Mas aqui a proposta é não usar nenhum tipo de outra máquina. Somente a máquina reta, a costura reta, você viu que a todo tempo a gente usou somente a costura reta e aqui não vai ser diferente. Então eu tô começando aqui, ó. Você tá vendo que eu já distribuí o meu pouco franzidinho aqui. Quando eu for passar essa costura, eu vou dar agora uma dica também valiosa, ó. É interessante que você passe a costura mais junto dessa mais alta aqui, ó. Deixa eu botar a mão em cima para você entender o que eu tô falando, ó. Vou botar aqui a mão embaixo, minha mão embaixo. Tem duas costuras.
Essa que está mais pertinho aqui do corte, é nessa que você vai se basear para passar a sua costura. Então, passe a sua costura mais pertinho dessa de cima. Mas porque você passou duas costuras. Porque se você tentar fazer um franzido com uma costura, ele pode enrolar e não dar certo, fica feio. Quando você passa duas costuras, a probabilidade de ficar certo é muito maior, tá? É por isso que a gente passa duas costuras. Aí, então, você vai juntar aqui, ó, o meu bico tá aqui, ó. Eu vou juntar aqui e vou passar minha costura mais pertinho dessa costura que tá perto do corte e não da outra, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouco, você vai ver qual a razão de eu estar fazendo isso. Distribuindo, né, para ficar bonito. Pronto. Pronto, nossa costurinha ficou assim. Aí a gente vai agora fazer uma limpeza. Olha tudo, tá tudo direitinho. Essa costura que tá aqui, ó, embaixo, que foi usada para fazer o franzido. Então, ó, a gente vai tirar ela. Ela já cumpriu a função dela, que foi fazer o franzido. A outra que tá em cima, se você quiser tirar, tira. Se não quiser, deixa. Não tem importância não. Mas eu gosto de limpar as coisas logo antes de continuar fazendo, porque não fica costura sobrando para dentro, fica tudo limpinho. O que a gente puder, né, o que tiver ao nosso alcance, para deixar esse trabalho limpo, a gente vai fazer. Ok, ó, limpei tudo. Vou abrir assim, vou tirar essa linha daqui, ó. Olho tudo, né, tá tudo direitinho. Agora eu vou pegar aqui o ferro, né. Os meus alfinetes. Vou precisar de alguns alfinetes, né? Vou precisar agora de alguns alfinetes aqui. E a gente vai fazer o seguinte, ó. E você vai dobrar uma vez, ó, dessa forma. Você vai dobrar uma vez assim. E vai passar o ferro. Vou dobrar uma vez assim, ó. Vou dobrar uma vez, juntando, né? Aqui assim. Eu vou mostrar bem de pertinho para que você entenda bem o que eu tô fazendo. Passando e vou passando. Ok. Ó. Aí, eu dobrei uma vez, passei o ferro. Eu vou dobrar de novo para cima da costura que tá lá, ó. Tá vendo? Eu tô colocando para cima da costura. Então, eu dobrei uma, tô em duas agora. E vou alfinetando. Vou dobrando e alfinetando, colocando bem rente aquela costura que tá lá. Tá vendo? Vou dobrando de junto daquela costura que tá lá, ó. Ó. Vou de novo, dobrando e alfinetando. Eu vou fazer isso em todo esse círculo aqui, né? Que é um círculo. Então, deixa a barrinha para fazer por último, não precisa correr para fazer a barrinha logo, não. Então, eu não fiz a barrinha logo. Então, vamos aqui. Não faça com babado muito volumoso, exagerado, como às vezes a pessoa bota muito babado. E aí, você consegue fazer esse acabamento. Muito bom. Já estamos chegando aqui no final do alfinete.
E a gente vai levá-la para a máquina, eu vou mostrar para você onde que você vai passar essa costura. Esse acabamento em debrum é muito bonitinho. Vamos lá, deixa eu botar esse alfinete aqui, que é o último, e eu vou te mostrar onde você vai passar a costura. Eu vou riscar com o giz, porque aí você consegue enxergar direitinho onde é que vai passar a costura. Deixa eu botar o alfinete só para segurar, porque é pequeno, senão ele volta. Então, aqui, ó. Então, você vai passar a sua costura aqui assim, ó. Bem nessa pontinha, nessa dobrinha. Aqui, ó. Só lembrando, olha o que a gente fez. Dobramos uma vez. Uma, tá vendo aqui? Outra. Aqui é só lembrando, né? Então, vamos lá. Coloca aqui embaixo, ó, do pé calcador, bem direitinho. Lembre que agora, o que vai acontecer? Você tá com camada. O que é camada? Ó, várias tecidos, um em cima do outro. Então, eu tô aqui com 4. A maioria, quase que 100% das máquinas, passa 4 camadas tranquila. Então, não fique preocupada. Existem máquinas que vai até 6, mas todas as máquinas passam 4 camadas de tricoline com muita tranquilidade. Então, você não vai ter dificuldade alguma aqui. Eu vou baixar minha agulha bem no finalzinho. Olha, eu tô mostrando aqui com o abridor, ó, no finalzinho, aqui assim, ó. Deixa eu botar um alfinete para você notar bem onde que eu vou passar essa costura, ó. É aqui, ó, onde tá o alfinete, ó. Tá vendo aqui? O alfinete tá fazendo uma linha. Então, é aí que eu vou passar. Aí eu vou dizer uma coisa, se você está fazendo isso pela primeira vez e você sentiu alguma dificuldade, alinhave, faça uns alinhavinhos aqui para te ajudar. Se você já passou algumas costuras, não precisa. Você vai pegar um abridor de casa ou um alfinete grande, vai abaixando e passando a costura porque você consegue fazer isso. Então vamos lá. Eu vou dar um retrocesso. Ó, aqui mais uma parte grossinha. Isso vai acontecer, né? Aí o que é que você vai fazer? Dá uma seguradinha. Chegou aqui, é o cruzamento da costura. Então tá tudo bem, ó. Você arruma, segura aqui atrás, ó. Não é puxando, é segura aqui, ó. Você vai ter uma firmeza e ela vai passar. Pronto. Não puxe, porque se você puxar, você pode correr o risco de quebrar a agulha da máquina. Então, é segurar. Então, vamos lá, ó. Ajeita. Abaixa com alguma coisa. Pode ser um alfinete isso aqui. Isso aqui vai garantir um acabamento bem lindo, bem bonito. De novo, eu tô aqui com o cruzamento, né? Aí eu vou passar um pouquinho por cima dela e vou dar um retrocesso. Pronto. Encerro. E eu vou mostrar para você bem de pertinho. Ó. E como vai estar com a linha da mesma cor, vai ficar muito bom o acabamento. Faltam os últimos acabamentos do nosso vestidinho. E eu sei que você já deve estar com aquele sentimento de quero mais. Um sentimento de que precisa aprender mais. Porque agora você viu que é capaz de modelar, de cortar e de costurar. Sim, essa é a saída, essa é a oportunidade de alcançar os seus sonhos através do faturamento com a costura infantil. E você não pode parar por aqui.
Para chegar ao faturamento de mais de 2.000, você precisa ter persistência, determinação e continuar nesse processo de aprendizado. Esse é o grande segredo. Você precisa dominar as técnicas de modelagem, dominar as técnicas de corte, dominar as técnicas de costura, dominar as técnicas de venda. E você não pode parar aqui somente nessa semana se quiser chegar ao faturamento de mais de R$2.000. Você pode e é capaz de fazer roupinhas como essas feitas por minhas alunas que estão aparecendo aí na tela e montar uma loja online no Instagram. Linda essa loja, com peças bem feitas, com excelente modelagem, excelente caimento e com acabamentos perfeitos. Tudo isso te levando ao faturamento. E muito além de modelos, você pode criar, modelar e costurar a roupa que quiser, porque você vai dominar todos os passos que vimos essa semana. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, mas se eu consigo e se elas conseguem, você também consegue, e eu te provei essa semana que você é capaz. Vocês me perguntam muito sobre como ser aluna e eu fico muito feliz em te dizer que a partir de segunda-feira, dia 10 de outubro, você pode se tornar minha Melinha, uma mulher que domina a modelagem, o corte e a costura e assim pode faturar mais de R$2.000 por mês. Segunda-feira, a partir das 8 horas, eu vou abrir as matrículas para mulheres que queiram avançar comigo e entrar na turma 12 do Modele e Costure Roupas Infantis. Assim que você se tornar minha aluna, você já passa a ser chamada de minha Amelinha e já pode assistir todas as aulas no mesmo minuto, sem demora, porque todas as aulas já estão gravadas em uma plataforma de curso, a Hotmart. Você recebe o link e já pode entrar e me assistir. Você tem acesso à hora e dia que você quiser por 2 anos. Nesse curso, você já começa aprendendo sobre os materiais básicos de costura. Depois, você aprende as medidas, tanto sob medida, tirando as medidas diretamente da criança, ou também por tabela. Assim, você será uma costureira que domina as medidas. Mesmo que você tenha dificuldade com medidas ou se nunca trabalhou com medidas, tem um módulo no meu curso somente para te ensinar tudo sobre medida. Depois, você começa a dominar os moldes, passo a passo, do zero. Vamos pegar um papel em branco, um lápis e aprender como transferir todas as medidas para o papel, formando um molde. Eu te provei que você é capaz de fazer modelagem. Já pensou ver uma foto e fazer um molde dessa roupinha só de ver uma foto? Você não vai mais depender de molde pronto para fazer uma roupinha. Já pensou nunca mais rejeitar uma cliente porque não sabe fazer a roupa que ela pediu? Isso não vai mais acontecer, porque a partir de segunda-feira você vai dominar a modelagem com um método simples, fácil, passo a passo. Depois vamos para a costura. Se você nunca usou uma máquina de costura ou até mesmo não tem máquina de costura ainda, fique tranquila, porque eu vou indicar uma máquina que eu uso e eu vou te ensinar a usar a máquina de costura do zero. No meu curso tem um módulo completo sobre máquinas de costura, falando de todos os tipos de máquinas de costura que existem. E aí, vamos para os tão sonhados modelinhos. Vocês sempre me perguntam quais modelos eu ensino. Eu não ensino só um modelinho ali, um modelinho aqui, que te deixa limitada a fazer somente aquele modelinho. Comigo, você aprende técnicas de modelagem, técnicas de corte,
técnicas de costura. Dominando essas técnicas, você pode fazer a roupinha que você quiser. Todos esses modelinhos que você está vendo aí na tela foram feitos por minhas alunas. Eu ensino a liberdade para criar e costurar a roupa que você quiser. Dominando essas técnicas, nunca mais vai precisar passar vontade de só fazer uma roupinha se alguém te der o molde. Você vai dominar técnicas como mangas, golas, punhos, barras, decotes, acabamentos, viés, zíper, cós, franzido, prega, casa de botão, enfim, tudo com passo a passo, com bastante calma. De uma vez por todas, você vai acabar com esse sofrimento de tentar aprender e nunca conseguir. Agora você vai conseguir junto comigo. Sabe por quê? Porque eu já passei por todos esses sofrimentos. Eu sei como é ruim e eu não quero que mais nenhuma mulher passe por esse sofrimento. Eu leio comentários todos os dias de mulheres que estão sofrendo por não saber essas técnicas que eu ensino. E nenhuma mulher precisa passar mais sofrimento com isso. Técnicas de costura para fazer vestidos de gola, de mangas, para fazer calças, shorts, camisas, pijama, tudo isso é roupa infantil. As técnicas estão lá. E aí você pode pensar, mas Pro, eu não sei vender. Dentro do curso tem um curso completo de vendas, com conteúdo como precificação, para você de uma vez por todas saber precificar suas roupinhas. Também tem aula de frete, aula de como tirar boas fotos, como ter CNPJ, como aceitar cartão, como ter boas embalagens, como usar as redes sociais para vender as roupinhas, como se posicionar para que sua cliente não reclame de seu preço. Enfim, você vai aprender tudo o que a gente faz aqui com a nossa marca para vender. Ou seja, você não aprende só a fazer roupa, você aprende a vender também, desde a modelagem até as vendas. Agora lembre de quando você tem uma dúvida e não tem a quem pedir ajuda. Você fica ali emperrada, achando que o problema é com você. Mas na verdade, se tivesse alguém para tirar a sua dúvida, alguém para pegar na sua mão e te guiar, não seria muito mais fácil? Justamente por isso, esse é um curso onde eu dou suporte às minhas alunas. Você vai contar com o meu suporte de perto dentro da comunidade VIP somente para alunas. Eu estou dentro dessa comunidade respondendo qualquer dificuldade que você tiver aí na sua casa. Você vai poder me perguntar e eu vou te responder. É como se eu estivesse aí na sua casa te ajudando quando você está fazendo. As suas colegas veteranas também estão dentro da comunidade e pode e vai te ajudar, porque elas também já passaram por esse início e elas sabem e querem te ajudar também. Sabe a experiência que você teve durante essa semana na comunidade da semana? Foi só um gostinho. A comunidade dessa semana é uma comunidade gratuita e ela tem mais de 40 mil mulheres. Na comunidade VIP tem somente 1.000. Olha a diferença. Ela é de fato VIP. É somente para quem quer avançar comigo. Além de todo esse conteúdo maravilhoso, você terá acesso a muitos bônus. A primeira a se matricular vai ganhar uma máquina de costura. Isso mesmo, vai receber em casa uma linda máquina de costura novinha para começar com tudo. As 15 primeiras a se matricular vão ganhar um kit de costura com muitos materiais, tecidos, linhas, zíper, esquadro. As 30 primeiras a se matricular vão ganhar de presente um curso de guia de costura para te ajudar a entender tudo sobre tecido que existe no mercado. As 50
50 primeiras a se matricular vão ganhar um curso de combinação de cores e estampas para te ajudar a fazer combinações lindas e corretas e te ajudar a faturar ainda mais. As 100 primeiras vão ganhar um curso de fantasias infantis, te ajudando a identificar quais materiais usar, quais técnicas usadas para fazer essas fantasias infantis. Todas que se matricularem no primeiro dia vai ter um encontro ao vivo comigo. Eu, você e as colegas. Assim, desse jeito, como você está vendo aí na imagem. Você pode me fazer sua pergunta e eu vou te responder ao vivo ali, ó, cara a cara. E não para por aí. São muitos bônus. Todas as matriculadas vão ganhar um curso de acessórios infantis com 7 acessórios para compor os looks. Essa mochila é um dos acessórios que você vai ganhar a aula dela, passo a passo, desde os moldes. Todos esses acessórios que estão aparecendo aí na sua tela são feitos por minhas alunas e eu ensino a fazer os moldes. Lembra da técnica de fazer kits e já vender por um preço mais alto? Esse bônus vai te ajudar nisso. Você vai poder fazer kits e já aumentar o valor de compra da mesma cliente. Outro bônus que você vai ganhar é um esquadro Amélia Costura em PDF para download. Eu amo esse esquadro porque durante anos eu desenvolvi para que você não precise comprar um monte de esquadro que mais te atrapalha do que te ajuda. Um monte de esquadro que tem muitos cálculos para fazer a cava, por exemplo. Talvez seja por isso que você tenha tanta dificuldade nas cavas. Você só vai precisar usar esse que você vai baixar, facilitando a sua vida, que é o que eu amo fazer. O próximo bônus é um curso de Instagram, ensinando do zero, o passo a passo como vender no Instagram, desde como criar uma conta até como postar e manter sua loja online. De fato, para você vender e faturar mais de R$2.000. Além de aulas, você vai ter análise de perfis no Instagram. Você vai poder ver erros e acertos de outras mulheres e ver como você pode melhorar ou até mesmo construir sua conta no Instagram. Outro bônus é uma apostila passo a passo da modelagem para download, para você acompanhar as aulas e para guardar com você. Essa apostila é toda explicadinha passo a passo da modelagem. O próximo bônus é um módulo de gestão emocional com um psicólogo convidado para tratar de questões como medos, frustrações, coragem e assim te ajudar ainda mais a lidar com obstáculos que te impedem de chegar ao seu faturamento. O que eu puder fazer para te ajudar a faturar por meio da costura, eu vou fazer. Porque eu acredito nas mulheres. Eu acredito que nós podemos sim ter nossa independência financeira. Podemos sim faturar com o nosso trabalho. Ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Eu espero que você tenha gostado de todas as técnicas que aprendeu no meu curso gratuito. Tudo que você aprendeu aqui não foi 1% do que você ainda pode dominar. Para as que quiserem avançar comigo, eu vou ficar muito feliz em te chamar de minha Amelinha, em conversar com você dentro da comunidade VIP. Mas você deve estar pensando, mas Pro, todo esse conteúdo do seu curso, ter o seu acompanhamento para tirar minhas dúvidas, isso vai me custar uma fortuna. E claro que tudo isso tem um investimento. E tenha certeza que o meu curso não é o curso mais baratinho de costura que você está acostumado a ver por aí. Até porque, se eles adiantassem, você não estava perdida, sem saber modelar,
sem saber cortar e sem saber costurar como você está até hoje. Eu acompanho minhas alunas, eu vejo as dúvidas das minhas alunas e não deixo nenhuma aluna com dúvida. Mas embora não seja o curso mais baratinho, é possível ir vendendo uma peça como essa por mês, você consegue pagar o investimento do seu curso. Sim, investimento, porque o conhecimento que você vai adquirir vai durar por toda a vida. E eu sei que você não vai vender uma roupinha só, você vai vender muito mais do que isso, assim como minhas alunas que estão faturando. E você deve estar se perguntando como você pode ser uma Melinha. Na segunda-feira, dia 10 de outubro, às 8 horas, eu vou abrir as matrículas. O link será enviado no grupo do WhatsApp. Você vai entrar nesse link e nessa página terá todas as informações do curso. Nessa página terá um botão escrito "Eu quero me matricular". Você vai clicar nesse botão e começar sua matrícula escrevendo seu e-mail. Vai completar sua matrícula escrevendo todas as suas informações certinhas. Escreva seu e-mail corretamente, porque seu acesso será enviado nele. Assim que você fizer sua matrícula e seu pagamento for aprovado, você receberá automaticamente o seu acesso por e-mail. Pronto, você já pode começar a assistir todas as aulas. Ou seja, a partir de segunda-feira, você vai poder ter acesso a todo esse conhecimento. Pela quantidade de mulheres inscritas nesse curso gratuito, pode ser que você não consiga ser a primeira a ganhar a máquina de costura ou uma das primeiras. Por isso, minha equipe vai mandar um link de matrícula 1 hora antes para um grupo de prioridade. Você pode entrar nesse grupo de prioridade clicando aqui nessa página e aí sua chance de ser uma das primeiras vai aumentar e ter acesso a todos esses bônus. Eu quero te ver lá dentro da turma 12. Eu quero que você faça parte das milhares de mulheres que eu tive o privilégio de ajudar a transformar a vida com a costura. Hoje eu faturo com costura infantil e minha missão é construir um exército de mulheres capazes de faturar também. Te espero dentro da minha turma segunda-feira. Fica ligadinha porque as matrículas vão ficar abertas somente por 7 dias. Vamos lá finalizar nosso vestido lindo. Então, nossa costura ficou assim linda. Você vai usar isso toda vez que você quiser fazer colocar um babado em algum lugar e você não quiser usar o overlock. Tá tudo bem? Eu poderia passar o overlock aqui? Poderia. Mas se não quiser, faça desse jeito. E a proposta desse vestido é essa, né? A gente trabalhar todo ele somente com a costura reta. Não existe na costura certo ou errado, existem opções que você aprende e vai fazendo. Então, você aprendeu essa opção aqui. Eu quero deixar para você ver, ó, como tá por dentro. Ó, deixa eu ver como tá por dentro. A cor você tá vendo bem, porque a gente combinou que eu ia botar uma cor um pouquinho mais clara para que você enxergasse bem, mas pode procurar a cor exata, que vai ficar muito mais bonito. Ó, tá vendo? Tô mostrando para você tudo por dentro, porque agora a gente vai fazer a barrinha, que é a última parte. Aqui a gente vai passar, né? Sempre que a gente tá costurando, a gente vai passando para assentar o tecido, né? Acomodar bem o tecido. Então, eu vou dar minha borrifadinha. Passar. Esse bico inglês que eu tô usando, ele não tem nada sintético, ele é algodão. Se for sintético, é só colocar o ferro mais frio. Pode usar sintético, não tem problema nenhum. Só tem que na hora de passar, não passar com ferro muito quente. Passei. Fica muito bom. O acabamento fica perfeito. Olha. Como fica o lado direito aqui, tá vendo bem, né? Tá.
Aqui é o lado de fora, né, do vestido, ó. E eu vou mostrar o lado de dentro. De novo, ó, o lado de dentro. O acabamento. Ok? Então, quando quiser colocar um babado, fique à vontade para fazer assim. Agora, a gente vai fazer o último, né, que é a nossa barrinha. Então, vamos fazer a barrinha estreitinha, né? Vamos fazer ela de 1 centímetro. Então, é muito simples. Você vai pegar a sua barrinha que já tá cortada, você não vai arrumar nada, olha, não tira nada, ó. Viu a modelagem, o que que te causa, o que que te traz pra sua vida? Tem nada para acertar, ó, dos dois lados, tudo perfeito, tudo direitinho. É só colocar as costuras para o lado certinho, fazer uma primeira dobra, 1 centímetro, ó, 1 centímetro. Eu tô fazendo aqui para você que tá iniciando, né? Se você já sabe fazer uma barrinha, é só ir na máquina e fazer sua barrinha. Pronto. Dobrou uma vez, dobra a segunda vez. É só dobrar e passar. Você pode ir colocando alfinete nesse sentido, ó. Se você tá aí e ainda não está muito treinada na hora de fazer uma barrinha, você coloca o alfinete nesse sentido, ó, para sua frente. Você vai dobrando, passando ferro e colocando o alfinete para frente. Para que eu tô fazendo isso? Para que essa barrinha só precise de uma costura. Você vai fazer essa barrinha com uma costura, uma barrinha que não vai desmanchar. E a gente já viu que tudo na costura, né? Uma coisa leva a outra. Uma barra bem feita, que a cliente vai lavar a roupa, não vai desmanchar, será uma roupa que você vai vender com muita facilidade, bonita. Afinal de contas, essa costura aqui vai ser vista do outro lado. Então, ela não pode ser uma costura que vai ficar toda torta, que vai desfazer, que você vai passar não sei quantas costuras, várias costuras, não. Você precisa passar uma costura só. Acabamento é isso, é um processo que você faz. Então, uma barra bem feita é uma barra que você vai receber elogio e a roupa vai ser muito bem aceita pelas suas clientes. Aumentando, né? O seu faturamento. Já pensou você entregar uma roupa e a barra soltou e a cliente volta para você fazer de novo? Você já está perdendo tempo, né? Perdendo tempo, gerando uma coisa ruim, um estresse à toa, né? Que você aqui está aprendendo a fazer direitinho as suas barrinhas. Então, vamos lá na máquina agora. A gente vai passar a costura. Eu vou riscar com um azulzinho para você perceber. Não passe sua costura na hora de fazer barra aqui assim, ó. Algumas pessoas passam na ponta ou passam no meio. Não. A sua barrinha agora precisa passar a costura aqui, ó. Porque se você passar aqui, ela até fica, mas com o tempo ela vai desmanchar. Se você passar aqui, ela vai desmanchar logo. Você precisa passar aqui, ó. Bem nessa dobrinha. E de uma maneira contínua, sem interromper. Então, eu quero te dar uma dica na hora de fazer a barrinha. Nunca comece uma barrinha em cima de uma costura. Então, você pode começar antes ou depois. Tá vendo aqui? Eu optei por começar antes. Mas você poderia começar aqui assim, ó. Onde eu tô com o abridor. Nunca coloque a sua agulha aqui em cima. Porque o que vai acontecer? A máquina doméstica, ela não resiste. Então, ela vai ficar batendo no mesmo lugar e vai te atrapalhar. Então, comece antes ou depois para ela pegar impulso. Se ela pegar impulso, ela vai. Você vai abaixar, porque aqui a gente tá percebendo que tá alto realmente, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho a minha costura da lateral e ainda tenho a dobra da barrinha, então tá alto. Você vai segurar aqui. A gente já faz isso assim, bem no automático. É segurar, não é puxar, viu? Eu não tô mandando você puxar a sua máquina. Você não pode puxar, é segurar. Então, você vai segurar aqui para dar um apoio, assim. E você vai passar a sua costura. Ela vai. Se você começar aqui em cima, ela vai ficar batendo a agulha no mesmo lugar, sem fazer a sua barrinha. Agora você vai normalmente. E agora eu vou lembrar porque que a gente botou, ó, os alfinetes assim, tá vendo? Todos estão virados para lá, fica fácil, ó.
Chegou lateral, seguro e passo. Tiro meus alfinetes. Encontrei, faço o retrocesso e encerro. Deixa eu mostrar aqui. Nosso vestidinho ficou lindo, muito bem feito, com apenas máquina de costura reta doméstica, do absoluto zero e pronto para ser vendido. Parabéns! A palavra-chave da aula de hoje é determinação. Por falar em palavra-chave, você viu que é capaz sim, e se você foi capaz de passar todos esses passos da semana, você é capaz sim de avançar e não desistir de realizar seus sonhos através do faturamento com a costura infantil. Você é capaz de costurar esse e muitos outros modelos de roupa, como todos esses feitos por minhas alunas. Você pode ser uma dessas mulheres e a partir de segunda-feira eu quero te ver lá dentro da minha turma sendo uma Melinha, uma mulher que fatura com costura infantil. Te espero na live Tira Dúvidas da aula 3 para tirar todas as dúvidas. Um beijo com carinho e amor.